Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não têm necessidade de médicos. Vamos ver o que a gente pode fazer para discorrer sobre esse tema. Nós sabemos que naquela época tinha os publicanos, os saduceus, que eram homens que se diziam, donos da sabedoria, por sinal conhecia os mandamentos das leis, mas eles não empregavam para eles mesmos, eles delegavam isso aos terceiros. Eles muitas vezes criticavam, condenavam as pessoas que não colocavam em prática aquilo que eles também não colocavam. É bom que a gente possa compreender que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nós somos cobrados. A passagem do bom samaritano é muito interessante a gente ver sobre isso, porque os samaritanos não se aliaram com Jerusalém, porque era distante, eles tinham que andar muito, e todas as festas teriam que estar presentes, frequentar ao templo de Jerusalém. Então eles acharam por bem eles mesmos fundar o seu núcleo religioso, mas para isso, para os judeus, tornou-se uma agressão. Ou seja, a falta de compreensão, a falta de entendimento para com o próximo. Então, nesse evangelho de hoje, a gente vai ser bem curto para a gente não tomar muito seu tempo, os sãos não têm necessidade de médico. Esse evangelho nos faz uma narrativa de uma passagem do Cristo, quando ele foi almoçar, foi se alimentar na casa de um homem. E sentou-se à mesa muitas pessoas. E os publicanos, os saduceus, vendo aquela situação, disseram para os seus discípulos, ou indagaram aos seus discípulos: como pode o teu mestre sentar à mesa com homens de má vidas, com homens que é excluído da sociedade? O Cristo, ouvindo, então respondeu para eles com essa parábola: os sãos não têm necessidade de médicos. Como é que a gente pode compreender isso? Bem, médico significa medicina, remédio, cura. E quando você é são, quando você não tem doenças, você não precisa ir ao hospital. Se leva ao hospital pessoas que estão passando por alguma patologia ou alguma doença, para que ele possa ser cuidado. Mas o objetivo do Evangelho não é só isso. Não é lidar com as questões fisiológicas, com as questões físicas, não. Tem algo mais além. Os sãos não têm necessidade de médico, porque eles já são sãos, eles já estão bem. Nós temos que entender que uma pessoa, quando ela está farta de paz, quando ela está farta de esperança, de bem-estar, ela já está no caminho certo. Agora, os que precisam de médicos são aqueles que estão passando por dificuldades, muitas vezes por incompreensão, muitas vezes por intolerância, muitas vezes por falta de acolhimento. São essas pessoas que sofrem muitas vezes no anonimato, sem ter um acolhimento, sem ter um aconchego. Então, Jesus se refere exatamente nesse ponto. Porque toda a mensagem do Cristo, apesar dele criar essas parábolas para digamos assim, para colorir a sua mensagem, mas ela tem um fundo cristão, ela tem um fundo moral, ela tem um fundo ético, ela tem um fundo do amor verdadeiro. Então, esses são os aqui que precisam de médico,
São as pessoas que vivem as agrúrias de uma sociedade que muitas vezes os condena ao anonimato, os condena a viver de uma forma insegura, de uma forma detestável, sofrendo as consequências, pressões. Então são essas pessoas que o Cristo se refere. São esses doentes. Os mendigos, os estropiados, quando ele fala lá da sua passagem do festim de núpcia. Tá certo? Então ele se refere nessa passagem, os doentes, a essas pessoas. Não são as pessoas que estão doentes fisicamente, não é esse o objetivo. É claro que as pessoas que estão adoecidas fisicamente, elas necessitam de um cuidado, é claro, mas não estamos aqui contestando isso. O que nós estamos mostrando aqui é dando a esse texto do Evangelho esse lado da espiritualidade. Os sãos, que não precisam de médico, as pessoas que já têm a paz, que já encontraram a paz. E nós sabemos que é muito difícil. Você ter essa paz interior não é fácil, certo? Mas quando nós encontramos, quando nós nos abastecemos dessa paz, a gente realmente não precisa dos médicos, né? A gente precisa mais de ser feliz e repassar a nossa felicidade para outras pessoas. Porque quando eu tenho esses atributos da paz, da fé, da esperança, todo esse conjunto que me deixa saudável, até fisicamente eu adoeço menos, porque a minha imunidade é mais forte. Agora, quando eu me deprimo, quando eu sofro muitas vezes pelo julgamento de outrem, então, muitas vezes eu me abato. E em abatendo-se, a imunidade baixa e as doenças são mais fáceis de frequentar os nossos corpos. Então, meus queridos irmãos, vamos pensar sobre isso. Quando Cristo diz, os sãos não precisam de médico, se refere às pessoas saudáveis, fortes, determinadas, otimistas, pessoas que estão sempre para frente, de cabeça erguida, positivas, determinadas. Essas são as pessoas fortes. Elas não precisam de mendigar o carinho de ninguém. Elas não precisam estar mendigando afeto, tolerância, não. Elas já encontraram. Elas já encontraram. Mas esses doentes que ele se refere aqui, ainda somos nós. Que, por sinal, somos a maioria. Somos a maioria. Muitos de nós ainda temos a necessidade da mendigança. Mendigar o perdão, a compreensão, a tolerância, o amor do outro. Nós fazemos isso. Na realidade, isso não é algo satisfatório. Diz o nosso irmão Divaldo, não importa que o outro não me ame. O importante é que eu o amo. Isso é que é importante, né? Então, se o outro não tem amor por mim, o importante é que eu tenho por ele. Então, eu não vou mendigar que o outro tenha esse amor por mim. Eu não vou mendigar que o outro me dê atenção. Não, gente. Porque a solidão, ela existe para as pessoas que necessitam de companhia físicas. Mas nós, muitas vezes, não sabemos que a solidão é a solidão de nós mesmos. É quando eu me isolo dentro de mim mesmo. Essa é a verdadeira solidão, tá certo? Então eu quero desejar a todos nós, nesta noite, muita paz, muitas felicidades e pedir a esse Deus de bondade, de amor, que cuide de todos nós, dos doentes. Eu vou pedir aqui os doentes do corpo e os doentes da alma. Muitas vezes somos doentes do corpo, mas se somos doentes do corpo, é porque muitas vezes também a nossa alma está adoentada. E a repetência dessa doença, ela reverbera no nosso corpo físico. Então eu quero, nesse instante, desejar muita paz a todos nessa noite, que todos nós possamos ter um bom sono e
que o novo amanhã, que vai surgir amanhã, a gente possa estar em paz com a gente mesmo. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Assis Moreira, lá do Massapê, que está entrando aqui desejando uma boa noite. Eu também desejo para você, meu irmão, e desejo também uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Que na semana a nossa live fica gravadas e as pessoas vão nos vendo em outros horários. Então desejo uma boa noite a todos, muita paz, que a harmonia desse momento, que a estesia desse momento toque os nossos corações, nos proporcionando a paz, a felicidade e o amor. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre.